Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé, mas também vai te fortalecer para que você continue em obediência a este Deus, crendo no caráter deste Deus, no amor deste Deus, porque o amor é a inerência do caráter de Deus, faz parte do caráter de Deus e nós precisamos a cada dia confiar neste Deus, porque este Deus tem cuidado de nós independentemente das situações difíceis, de adversidades que nos sobrevêm para nos provar como prova de fogo. Nós precisamos olhar para este Deus descansando no seu amor, no seu abrigo, porque Ele é um Deus que não decepciona aquele que nele espera, naquele que não decepciona aqueles que depositam a sua esperança, que deposita o seu coração, a sua fé no caráter dele. Amém? Então, antes de ler o texto, eu quero orar para que o Senhor traga à luz a revelação. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, pelos livramentos. Ó Deus, obrigado porque mesmo diante das adversidades, das tribulações, das traições que sofremos, o Senhor tem nos dado estrutura, o Senhor tem nos dado capacidade para suportar as dores desta vida. Ó Deus, obrigado por teu amor, porque o Senhor tem nos amado, porque o Senhor nos amou primeiro, não porque nós merecemos, não porque fizemos algo de bom, mas porque tu és amor. E o amor faz parte da inerência do teu caráter. E eu te agradeço por teu amor e por tua fidelidade. Eu te agradeço pela tua graça que nos alcançou e que nos capacita a cada dia para permanecer fiel à tua palavra, fiel a tudo aquilo que o Senhor já nos revelou na tua palavra. Senhor, traz luz à revelação. Aplica esta palavra em nosso coração para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Espírito Santo, toma primazia, toma direção, fala conosco, aplica a tua palavra para o louvor do Cristo vivo, o Senhor da glória. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meu amado e minha amada, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17 ao versículo de número 21. Amém? Está escrito: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Pois o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse texto que acabamos de ler, a túnica que predomina aqui nestes versículos, nesse corte na perícope que nós estamos usando aqui como texto áureo, a túnica desse texto é a ênfase do amor, o amor de Deus que se aperfeiçoa em nós. E quando este amor de Deus está aperfeiçoado em nós, nós já não sentimos mais medo do juízo, nós não sentimos medo das circunstâncias da vida, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor elimina o medo.
O perfeito amor lança fora todo medo. E em contraponto disto, a palavra de Deus diz que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o medo implica castigo, mas o amor lança fora todo medo. Então, nós precisamos abrirmos os nossos corações e pedir a Deus que este amor de Deus seja implantado no nosso coração, para que a cada dia que nós estivermos vivendo um momento de tribulação, momentos de dúvidas, de vento que vem batendo forte contra o nosso barco, nós vamos permanecer confiando, porque o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nosso coração. Então, meu querido e minha querida, você que está vivendo um momento da sua vida aonde as tribulações, as adversidades que têm surgido, têm muitas das vezes trago dúvida no seu coração, e você muitas das vezes tem olhado para Deus com indiferença, achando que o fato de você estar passando por esta situação, por essa adversidade, por essas tribulações, você tem olhado para o amor de Deus, para Deus, e tem medido Deus a partir das circunstâncias que você está passando. Mas deixa eu dizer algo para você. O fato de você estar passando por tribulação, por adversidades, por dificuldades desta vida, isto não é sinônimo, isto não é uma característica, uma afirmação que Deus não ama você, que Deus não está com você. Isto pode ser uma grande evidência que Deus está com você. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Satanás ele se levanta, mais Satanás articula com as suas estratagemas para tentar trazer incredulidade e dúvida em nosso coração, para que nós olhemos para tudo que nós estamos vivendo e olhemos para Deus e duvidamos do amor de Deus que ele já derramou por nós quando verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Meu querido e minha querida, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor de Deus, quando ele está em nosso coração, nós não mais começamos a olhar para as situações que nós estamos vivendo e nós olhamos para tudo isso e dizemos, não, Deus não me ama. Meu querido e minha querida, isto não deve ser motivo que nós venhamos colocar o caráter de Deus em xeque. A palavra de Deus traz na narrativa que Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Romanos, capítulo de número 8, versículo 31, a Bíblia diz que aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, entregou por todos nós. Então ele já provou esse amor. E por ele ter provado este amor, nós precisamos e devemos ter um posicionamento diante de Deus, de não duvidar do amor de Deus, porque ele já provou o seu amor. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, salvo engano, a palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, se Deus ele nos amou quando nós ainda era inimigo dele, por quê? Agora que nós estamos em aliança com ele, ele irá nos decepcionar. Meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, nós precisamos, diante de tudo isto que nós passamos, as tribulações desta vida, nós precisamos ter um posicionamento de fé, de não duvidar do amor de Deus, pelo contrário, permanecer crendo neste amor. Porque quando nós expressamos diante dos venteperes que surgem na nossa vida, com uma atitude de amor, isto denota claramente, intrinsecamente, que nós de fato confiamos em Deus, cremos em Deus e nós acreditamos que Ele nos ama incondicionalmente. Amém? Então, quando nós observamos esse texto aqui da Epístola de João, a palavra de Deus diz, nisto o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é deste mundo, nós também somos deste mundo. Então o texto é fático ao dizer
que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. E quando este amor está aperfeiçoado em nós, está no nosso coração, nós temos confiança nas promessas de Deus. Que a palavra de Deus diz que agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, se não há condenação, nós precisamos confiar em Deus, que no dia do juízo nós não vamos ser condenados por Ele. Pelo contrário, Jesus disse, aquele que crê em mim não entra em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Então nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa devoção no amor de Deus, porque o texto diz, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança. Então, quando o amor de Deus está enraizado, aperfeiçoado em nós, nós temos confiança. Porque o versículo diz que neste mundo nós somos como Ele. Como era que Cristo andou neste mundo? Em santidade, em submissão, em obediência ao Pai, totalmente, plenamente. E aqui fica uma pergunta, é possível viver neste status quo de obediência, de rendição a Deus? Claro que sim. Basta que a cada dia nós depositemos a nossa fé unicamente, exclusivamente em Deus. E em fazendo assim, nós vamos viver este relacionamento de amor e de coinonia e de confiança. Porque ninguém pode viver uma comunhão com Deus sem que seja regido pela confiança, pela fé no caráter de Deus. E a Bíblia diz que aquele que põe a fé no caráter dele não vai se decepcionar. Pelo contrário, aquele que se aproxima dele precisa crer que ele é galardoador daquele que o busca. Amém? Então o versículo 18 diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. O medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando nós de fato entendemos este amor de Deus, quando nós de fato temos vivido este amor de Deus de uma forma de praticidade, na prática da vida, nós não sentimos este medo que a Bíblia está retratando. E este medo aqui não é o medo que nós sentimos. Por exemplo, eu moro aqui num apartamento de bloco. Porém, o medo natural me impede de pular daqui de cima. O medo que a Bíblia está se referindo aqui não é este medo. O medo que o texto aqui está se referindo é um medo que nos paralisa, que nos impede de avançar para o alvo, para viver os planos que Deus projetou para nossas vidas. Então, é deste medo que a palavra está falando. E quando nós nos pegamos com este medo no nosso coração, nós precisamos ter discernimento que este medo não é simplesmente de origem natural. Este medo é imposto pelas trevas. E nós precisamos orar, nós precisamos repreender, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor e de poder e de moderação. Quem coloca esse medo para nos paralisar é o diabo. E talvez você está aí paralisado por este medo. Este medo que tem impedido você de avançar para viver os planos de Deus, para viver a vida de Deus na sua vida. Então, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você que Jesus, ele pode colocar um fim neste medo que está permeando a sua vida, este medo que tem paralisado você. Então eu quero dizer para você que se você clamar pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, você verá o livramento de Deus sobre você e sobre a sua vida. E as trevas que estão colocando este medo no seu coração, na sua vida, terá que bater em retirada com toda a bagagem para que você possa viver os planos de Deus. Deus não nos projetou para viver uma vida de medo, uma vida paralisada. Deus nos projetou para viver na plenitude do seu Espírito, para viver na plenitude dos planos que Ele já projetou para as nossas vidas. Mas para isto, nós precisamos abrir mão do medo, porque o texto diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo implica castigo, mas o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. O amor é a substância
que Deus compartilhou com as suas criaturas. Isto faz parte do atributo comunicável de Deus. É um dos atributos comunicáveis de Deus, que é o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O ser humano não foi projetado para sentir medo, para viver paralisado pelo medo. O ser humano entrou nesse status quo de sentir medo, seja um medo natural ou um medo que nos sobrepuja e nos paralisa, após a queda do homem. Quando o homem peca, ele foi deformado na sua natureza humana. E agora, após a sua queda, o homem ficou com este modus deformado, e a partir da sua réplica, todos que vêm depois de Adão, vêm com a sua natureza deformada. Mas nós não fomos feitos por Deus, criados por Deus para sentir medo. Nós fomos projetados por Deus para amar, porque o amor faz parte da inerência do caráter humano. Deus nos projetou para amar, para expressar este amor, porque quando nós amamos, nós revelamos a Cristo. Porque a caminhada cristã é toda pautada nestes princípios, nestes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós fomos projetados por Deus para amar, não para sentir medo, não para ficar paralisado pelo medo. Então, se você está paralisado pelo medo, lança fora esse medo, porque a Bíblia diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, sentir medo, estar paralisado pelo medo, é um grande indício que nós não fomos aperfeiçoados pelo amor, o amor ágape, o amor sacrificial de Deus. Nós ainda não confiamos em Deus na medida que nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos de Deus, confiando que ainda que nós não conhecemos o caminho, mas nós conhecemos o nosso condutor, que nos guiará a pastos verdejantes e a vereda de justiça por amor do seu nome. Então, meu querido e minha querida, a palavra desta noite é: lance fora todo medo, lance fora a incredulidade, a dúvida, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Não foi Deus que colocou o medo no nosso coração, não é Deus que nos paralisa por meio do medo. Não, quem faz isso é Satanás. Nós fomos projetados por Deus para ser seres que amam incondicionalmente, assim como o Pai nos amou incondicionalmente. Então lance fora todo medo. Lance fora o medo. Confie no amor de Deus, que Ele está cuidando de você. O Senhor não decepciona aqueles que colocam a sua esperança nele, que colocam a sua confiança nele. No livro do profeta Isaías, a palavra do Eterno traz a narrativa que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Então Deus, ele não se esquece. Por quê? Porque ele nos ama. Além dele ser onipotente, onisciente, onipresente, ele nos ama. E por ele nos amar, ele vela, ele cuida de nós. E nós precisamos depositar a nossa confiança nele, entendendo que este Deus, que é amor, nos ama e cuida de nós e nunca irá nos decepcionar. Mas pelo contrário, ele vai a cada dia nos aperfeiçoando no seu amor, na medida que nós nos devotamos e permitimos para que ele trabalhe em nós, para em fazendo assim, depois ele trabalhar através de nós. Amém? Então, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E o versículo 19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não é meritocracia nossa para dizer: eu amo porque eu sou alguma coisa. Não. Nós só amamos porque nós fomos criados
projetados por Deus para esta finalidade, para que, mediante essa atitude de amar os nossos semelhantes, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, quando nós fazemos assim, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus e nós estamos expressando o caráter de Deus. Amém? A palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 13, os versículos 34 e 35, Jesus, antes da sua partida, ele disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que vos ameis um aos outros. Nisto o mundo saberás que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perceba a ênfase que Jesus está falando. O mundo vai saber, vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo, que de fato nós conhecemos a Deus, que nós temos um relacionamento com Deus, quando de fato nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E este amor que Jesus está se referindo não é simplesmente em palavras, não é simplesmente eu dizer verbalmente: eu te amo. Isto é importante, você declarar o seu amor. Mas o amor aqui que Jesus está falando é o amor que se manifesta na obra, na prática, na entrega. Quando eu abro mão do meu tempo, da minha vida, no sentido figurado, para servir ao meu semelhante, eu estou amando esta pessoa. Eu estou demonstrando que de fato eu estou vivendo o amor de Deus. Porque no presente século que nós estamos vivendo, muitas pessoas amam muito de palavra. Mas quando é nas suas atitudes, na sua vida de praxe, nós vemos claramente que não passa de verborragia, mas que não tem vida na prática. E não foi para isso que Jesus nos chamou, nos salvou. Jesus nos chamou e nos salvou para viver uma vida de amor, não de palavras, mas em ação e em verdade. Porque a palavra diz aqui, ainda na Epístola de João, capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, o amor de Deus, o amor a Deus e o amor aos nossos semelhantes, ele se manifesta na ação, quando nós nos desprendemos para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que é servir aos nossos semelhantes. Nós precisamos ter este posicionamento, nós precisamos ter esta atitude a cada dia na nossa vida, para que, não por meio de palavra, mas nas nossas ações, nós possamos e podemos expressar o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que vai além das palavras, que se manifesta na ação. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o amor está na dualidade, em se doar aos nossos semelhantes. Amém? Então nós precisamos ter este posicionamento de se deixar ser aperfeiçoado por este amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor enraizado no nosso coração nos capacita a amar até mesmo os nossos inimigos, aquelas pessoas que estão na nossa geografia, mas que estão de segundas intenções. Estão só esperando o momento exato para nos trair, para nos humilhar e para nos prejudicar. Então, quando nós estamos enraizados, aperfeiçoados por este amor, nós temos uma atitude, um comportamento de, primeiramente, perdoar, porque nós amamos. E o próprio Cristo disse que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então o amor lança fora todo medo, e quando nós lançamos fora o medo, nós começamos a amar até mesmo aqueles que querem o nosso mal. Então nós precisamos nos deixarmos ser aperfeiçoados por este amor. Amém? No versículo 20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Então você já deve ter ouvido alguém dizer que ama a Deus, mas quando você olha para a vida de prática desta pessoa, você vê que as suas palavras não condiz com as suas ações. Porque
quando alguém de fato ama a Deus, esta pessoa consegue amar o seu semelhante em detrimento das suas falhas, em detrimento daquilo que ela está fazendo de errado contra nós. Então o texto é fático ao dizer que aquele que diz que ama a Deus, precisa também amar seu irmão. Porque se você diz, eu amo a Deus, mas não ama o seu irmão, como alguém ama a quem não viu e odeia a quem viu? O texto é fático assim, ao sintetizar e afirmar que quando alguém de fato ama e está aperfeiçoado pelo amor de Deus, ela ama o seu semelhante. E por ela amar o seu semelhante, isto é um grande indício, uma grande prova que de fato ela ama a Deus. Porque uma pessoa que diz que ama a Deus, mas odeia o seu semelhante, esta pessoa está enganando a si mesma. Porque a palavra de Deus diz que se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, o seu semelhante, esta pessoa está enganando a si mesma. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não viu e odiar aquele que vê, o seu irmão. Não, nós provamos que de fato amamos a Deus quando nós amamos o nosso semelhante. E a Bíblia diz que dele nós temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se você, através desta palavra, está sendo conscientizado, está sendo tocado que você precisa ligar para alguém, perdoar alguém que te feriu, você precisa e deve fazer isso, porque se você ter retido o perdão para aquele que te feriu, para aquele que te traiu, te prejudicou, você está em uma posição que você não está cumprindo este mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque este mandamento está intrinsecamente ligado ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus de fato, eu também preciso dar seguimento à equação do amor de Deus, que é de amar o meu semelhante, independentemente da posição que ele está, ou do posicionamento que ele tem contra mim, ou seja no âmbito teológico, seja no âmbito da eclesiologia, que é a igreja, seja em qualquer situação ou esfera. A pessoa pensa diferente de mim, discorda de mim, eu preciso, independentemente disso, amar ela com o amor de Cristo. Amém? Então, se você está sendo conscientizado, você está reconhecendo que você precisa perdoar, que você precisa amar, porque quando nós amamos de fato, nós perdoamos aqueles que nos fazem mal. Então, meu querido e minha querida, perdoe, ore comigo, eu vou orar com você para que você libere o perdão, porque quando nós não perdoamos, nós estamos sendo entregue a verdugos, estamos expostos até mesmo à influência maligna. E os demônios, por legalidade que nós mesmos estamos dando, nós podemos até mesmo ser conduzidos pelo inimigo por caminho que desagrada ao coração de Deus, que é o ódio, a mágoa, o ressentimento daqueles que nos fazem mal. Então, neste vídeo, através desta palavra, lance fora o ódio, lance fora o medo, lance fora a incredulidade, lance fora a falta de perdão. Porque Deus tem algo primordial, algo inerente para fazer na sua vida. O Senhor tem algo único e singular para fazer na sua vida. O que eu e você precisamos é nos posicionar, de lançar fora todo medo, porque o medo implica castigo, mas o amor não. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Então, vamos orar. Senhor, neste momento, ó Pai, nós te glorificamos e bendizemos e exaltamos o teu nome, te agradecemos pela palavra de exortação, pela palavra de direcionamento. E neste momento, à luz desta palavra, nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores, aqueles, Senhor, que para subir tem nos prejudicado, para subir tem feito coisas para se dar bem, mesmo nos prejudicando, mesmo fazendo coisas que ferem os princípios da tua palavra. Neste momento nós liberamos o perdão. Neste momento nós entregamos nas tuas mãos, porque tu falaste na tua palavra em Romanos capítulo 12,
que do Senhor é a vingança e o Senhor retribuirá cada um conforme as suas ações. Mas não cabe a nós fazer vingança e nem reter o perdão. Mas neste momento, nós confiamos em Ti e lançamos fora a falta de perdão, lançamos fora a incredulidade e a falta de confiança no Teu caráter. E nós, neste momento, depositamos, Senhor, diante de Ti e nas Tuas mãos e no Teu altar, a nossa causa, Pai. E Te pedimos, Senhor, faça a Tua vontade, cumpra-se em nós a Tua vontade, para o louvor da Tua glória em Cristo Jesus. Senhor, abençoa cada um aqui que ouviu esta palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe para que outros possam ser abençoados pela palavra do Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.